Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civics Talks. Hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Carlo Verona. O Carlo que é advogado, formado pela PUC, mestre em arbitragem internacional pela Queen Mary em Londres e hoje em dia é sócio das práticas de arbitragem e compliance do Demarest Advogados. E hoje ele está aqui para bater um papo com a gente sobre carreira, né, sobre o que é arbitragem. Eu vejo muita gente, principalmente na faculdade, né, que é quem está escutando a gente, participando de MUT, né, entrando um pouquinho mais nessa área que foi desenvolvendo ao longo dos anos e acredito que você foi um dos precursores aqui no Brasil. Então, muito obrigado pela presença, espero que você goste do papo, porque eu acho que quem está assistindo vai gostar bastante. Não, eu agradeço demais o convite, Felipe, um prazer estar aqui. Já conhecia o programa Constituição na Escola, a gente tem contribuído aí com algumas das iniciativas, estou conhecendo agora o Civics. Me sinto muito honrado pelo convite, considero que estou aqui numa certa posição de desconforto, a gente fala muito, mas sempre ou defendendo interesses de clientes ou em seminários acadêmicos, né? Embora advogado goste de falar muito de si, eu acho que aqui é um modelo um pouco diferente, mas espero poder contribuir e que alguma coisa que seja dita aqui hoje seja de utilidade na formação de novos profissionais, tanto para o direito empresarial como para a nossa prática de arbitragem e compliance. Maravilha. Intimida mesmo, esse microfone aqui de R$100, eu acho que é o que deixa o... Super profissional. É o que deixa profissional. Tem uma equipe de 50 pessoas aqui atrás que não aparece. Exato, mas tem uma iluminação profissional, enfim. Mas, bom, vamos para o papo. Então, a gente sempre começa pelo começo, como a gente costuma falar. Por que você escolheu direito? Eu sei que a gente está falando do bastidor aqui, bastidor é uma boa palavra também, a gente estava falando offline aqui, e você não é de São Paulo, né? Você vem no interior de São Paulo, se não me engano. E como é que era a sua vida até você falar, quero fazer direito e quero ir para São Paulo fazer direito? Cara, foi uma... Muita gente fala isso, né? Mas no meu caso foi uma falsa exclusão. Eu sempre tive muita afinidade e desenvolvi um gosto durante a escola por debate, dialética. Na escola que eu estudei no interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto, eu acho que eu ganhei todas as competições de redação da quinta série até o colegial, mas na minha família, sou filho mais velho de uma família de 3 irmãos, 2 meninos e uma menina. Meu pai é médico, foi o primeiro da família dele a ter um diploma de curso superior, um excelente médico. E meu avô era agricultor, né? Começou pedreiro e virou cafeicultor, como muitas histórias que a gente tem no interior de São Paulo, né? No caso dele, ele comprou a primeira fazenda de café dele em 1946. Moleque, eu adorava estar na fazenda, era uma fazenda de café, ainda naquela figura da parceria agrícola, eu ajudava a fazer a escrita da fazenda, dividir, né, tanto os investimentos para o início do ciclo, como dividir resultado na safra. Sempre achei, né, em todos os cursos de orientação vocacional que eu fiz, que eu seria ou faria alguma coisa ligada com o campo. Meu pai tinha ali um interesse investido que eu fosse médico, mas nunca exigiu, pediu, mas lembro, com 14, 15 anos, ele é um urologista oncológico e era sócio de um serviço, em Rio Preto, em que eles já fizeram mais de 5.000 transplantes de rins. E com 15, 16 anos, eu fui assistir um transplante, uma cirurgia de vários tempos, tentando descobrir o que eu ia ser. Mas eu me lembro, com 11, 12 anos, voltando da fazenda, sentado no meio do banco da caravana do meu pai, um carro das antigas aí dos anos 80, eu falar, pai, como é que é esse negócio de ser advogado, né, de ser direito? Vendo filme de tribunal, os grandes, né, filmes da época e tal. Ele falou, não, filho, esse negócio de ser advogado não é para você, não é muito bacana não, acho que tem que ir para outra profissão, porque tinha ali uma imagem estigmatizada, né, do advogado criminalista que defende o réu. Eu lembro muito, né, tinha uma história muito famosa em Rio Preto de um advogado que ele era famoso por fazer bala fazer curva, né? Então ele defendia o cara que executava como se fosse legítima defesa. Uhum. De novo, é um estigma. Uma certa altura da minha adolescência, meu avô me chamou para uma conversa no gabinete dele, ele era o presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de Rio Preto, presidente do sindicato rural, né, um sindicato patronal, e falou, olha,
eu vou te mostrar aqui quem são os melhores agrônomos da região. E aí apresentou para os caras, o pessoal muito simpático e tal, mas você via lá um cara com a botina furada, outro com a calça rasgada, e na cabeça do meu avô, que era um self-made man, né, medida de sucesso está muito ligada à riqueza que você acumula, e tinha aquela preocupação, né, de você só tem sucesso se tiver um diploma, só tem sucesso se tiver um diploma de uma carreira que propicie conforto para você e para sua família. Então as únicas verdadeiras opções que você tem no Brasil dos anos 90, ou dos anos 80, ou dos anos 70, né, porque é uma cabeça baseada, né, no passado, que era o presente que eles viviam, ou ser médico, ou ser engenheiro, ou ser advogado. Nem que você tenha o diploma e coloque o diploma na gaveta para fazer outra coisa da vida. Então, o compromisso com meu pai, com meu avô, era que eu tinha que ter um diploma, e nunca foi sugerido, mas estava ali naquele range, né, de engenharia, medicina e direito. Aconteceu também, acho que eu dei muita sorte em vários momentos da vida, um ponto na infância que acho que vale muito até hoje, em termos de experiência de vida, e de você ter aí um ativo adicional nessa competição, foi o fato do meu pai ter recebido um convite para um programa de fellowship da Cleveland Clinic Foundation, em Cleveland, Ohio. Era uma bolsa pequena, mas ele conseguiu caber na bolsa um orçamento suficiente para levar a família. Então, de novo, outra época, meu pai com 34 anos... Ninguém ia para fora também, né? Um negócio muito mais difícil. Nos anos 80, o Brasil tinha acabado de decretar moratória para o FMI, era um país meio banido do cenário internacional. Meu pai com 34 anos, minha mãe com 30 anos, pais de 3 filhos, né? Eu, um pré-adolescente, um pouco menos criança, 10, 11 anos, fui cursar a 4ª série, né, numa elementary school, num subúrbio de Cleveland. Shaker Heights, que é a cidade natal do Paul Newman, e também ficou famosa mais recentemente porque um dos protagonistas daquela série How I Met Your Mother, o Ted Mosby, era de Shaker Heights, era de Cleveland. Não lembrava disso. Acho que só quem é de Shaker Heights lembra, né? E presta atenção, aquela coisa de ser de cidade pequena. Então, de Rio Preto para Shaker Heights, um ano. E mais que o domínio da língua, que como criança você pega muito mais fácil, tinha uma experiência de diversidade, que ninguém chamava de diversidade na época, porque os Estados Unidos, né, as principais cidades, e ali, aquele centro ali era um centro muito rico, muito industrial, né, que tinha de fábrica da Goodyear, a primeira fábrica da Goodyear, a fábrica de propulsores da NASA, tecnologia, Microsoft fica por ali também e tal. Você tinha gente do mundo inteiro, então pessoas do Extremo Oriente, né, muitos refugiados de guerra, muita gente como meu pai estudando em alguma das universidades ali ou nas iniciativas profissionais, e muitos imigrantes, né, e era um caldeirão, porque não era tanta gente assim. Era uma comunidade que ficava um pouco apartada, né, do que era o americano branco tradicional de subúrbio. E, cara, para nossa realidade, uma novidade que era o fato de você conviver na mesma classe social com negros. Isso não é simples, né? Acho que até é politicamente incorreto falar isso hoje, em que a gente prega tanto inclusão e diversidade, equidade racial, mas o fato é que, na minha infância em Rio Preto, e mesmo hoje na minha vida adulta aqui em São Paulo, são raríssimos os negros com quem você convive no dia a dia em igualdade, né, de condições sociais. E isso sempre foi um assunto nos Estados Unidos, continua sendo até hoje. A gente presenciou isso ano passado, né, no meio da pandemia, com o assassinato de George Floyd. E nos anos 80 era um caldeirão. E historicamente, sempre que houve algum tipo de manifestação, de levante, de discussão sobre direitos, né, liberdades civis nos Estados Unidos, Cleveland sempre foi um hub, né? Geralmente é Atlanta, Cleveland e Los Angeles. Então, culturalmente, lógico, você não tem a menor noção disso com 10 anos de idade, mas a minha turma de amigos era um israelense, um peruano, uns meninos negros, e o soccer estava entrando nos Estados Unidos, o Pelé tinha acabado de jogar para o Cosmos de Nova York, então todo mundo sabia quem era, todo mundo perguntava. Foi uma experiência muito bacana e que me deu uma facilidade muito grande, né, e me ajuda até hoje na carreira.
Então, quando eu estava para prestar vestibular, o compromisso foi o seguinte: vou fazer faculdade de Direito para me qualificar para ir para o Rio Branco, quero ser diplomata. E desse jeito a coisa meio que caminhou para eu prestar o vestibular de Direito. Eu sempre fui bom aluno de humanas, tive afinidade e tal, como mencionei, com as outras matérias também, História e Geografia. Prestei vestibular, não passei na FUVEST, um horror. Tinha passado como treineiro, não passei quando foi para valer, mas passei na PUC, na primeira lista, com folga, tranquilo, né? Caí numa sala que tinha no primeiro ano excelentes professores. Mas, com 17 anos, e vim para São Paulo, aí, de novo, meu pai tinha uma personalidade muito forte no sentido de falar, olha, agora você é adulto, né, você vai para uma outra cidade e você tem que se virar. Toda vez que eu conto essa história em família e tal, meus irmãos escutam, falam assim, não, tá lá, o filho, né, um dos 2 filhos de Francisco tocou sanfona na rodoviária para sobreviver. E lógico que não é isso, mas morei em República e, de novo, foi uma experiência fantástica, né? Com dinheiro contado, mas você sabendo que você tem um respaldo, que você tem uma retaguarda. Mas estava dando trabalho, porque não queria ficar em São Paulo, a vida em Rio Preto era mais confortável. O começo da faculdade de Direito, eu acho que existe até hoje um pouquinho, né, às vezes. Um erro no currículo, né? Porque o ciclo básico, né, de filosofia, a PUC tinha introdução ao pensamento teológico, né? Então, eu fiz teologia na PUC também. Não, a primeira aula é Deus morreu. Vai falar assim, caramba, mas pô, essa faculdade católica falando que Deus morreu, o que está acontecendo, né? E também eles falavam, toda aula que eu ia era religião e ópio do povo. Pois Era isso que eles davam. Assusta um pouco mesmo. Porque tem todo aquele lado também, né, a PUC sempre foi um reduto, né, socialista. Sim, sim. Bom, na época eu era aluno de Direito Administrativo do Celso Antônio Bandeira de Mello e ele vivia revoltado com o Fernando Henrique, era o primeiro governo Fernando Henrique, então tinha lá um elemento político super interessante. Não estava me adaptando bem. De novo, a influência do meu pai foi determinante ali. Ele tinha um amigo de Rio Preto, um super advogado, um cara fantástico, advogado mesmo com A maiúsculo. O nome dele é Armando VR Júnior, sócio do escritório do professor Arruda Alvim, que era o reduto da PUC, né, junto com o Nelson Neri, para... Fica até ali em Perdizes, né, se eu não me engano. Jardim América. Eu acho. Do Jardim América, achei que era em Perdizes. E assim, quem eram o professor Alvim tinha se aposentado do Tribunal de Justiça, montado o escritório com a professora Tereza Alvim. A Didi estava ali também, né, com 30 anos, alguma coisa assim. Cássio Scarpinella Bueno era advogado júnior, era meu chefe. Então você tinha ali Flávio Chen Jorge, vários professores da PUC, muito jovens, né, egressos do mestrado. E o Armando, que era mais um cara do barriga no balcão, umbigo no balcão, mais aquele cara de contencioso clássico, assim. Acho que acompanhei muito ele fazendo audiência e tal, tem umas frases dele que até hoje eu uso nas minhas audiências, assim, a ironia vai custar caro, né? Espera só que você vai ver e tal, que é aquela hora que você tem que também mostrar a trava da chuteira no meio do embate ali. Mas, e aí me encontrei com o direito, o escritório a gente chamava, né, e você ainda tem essa figura até hoje, uma UTI jurídica, né, muitos escritórios de advocacia eram clientes do Arruda Alvim, inclusive alguns dos grandes, né, pelos quais eu passei depois, Tosini, Goulart Penteado e por aí afora. E era um ritmo frenético de trabalho, porque geralmente a gente era contratado no meio de um prazo para interpor um recurso, para ajudar na preparação para uma audiência. Era um mundo analógico, então assim, muito da aventura da vida de estagiário era conseguir tirar xerox antes de todo mundo daquela peça que entrou para poder despachar com o juiz, neutralizar a investida da parte contrária. Não tinha lei do estágio. Assim, o tempo que sobrava para escrever peça, que era a grande meta do estagiário, era né, nas suas horas vagas. Mas, cara, era a realidade do momento. Acho que, né, e eu estou falando aí, eu entrei no Arruda Alvim no primeiro ano de faculdade em 94 e saí em 98.
Em 98, quando eu saí, eu estava cansado do contencioso, do ritmo, né, da dureza da coisa. Escritório familiar, fui pedir demissão. Quem coordenava os estagiários na época era a nora do Dr. Alvim, esposa do Eduardo Arruda Alvim, a Angélica, né, que também é professora na PUC de Direito Civil. Ela falou, não aceito. Angélica, eu assim, recebi uma proposta do Unibanco para trabalhar com direito financeiro. Vou trabalhar numa equipe de assessoria jurídica a negócios que faz todas as captações proprietárias do banco para depois diluir, né, em middle market e varejo. Não era a área mais nobre, né, o Unibanco tinha uma área ali muito forte de M&A. Você vê, essas que eu trabalhei um pouquinho também e os momentos da vida que são interessantes, né? Eu fui para ser estagiário do Carlos Melo, que é uma super referência aí em mercado de capitais, M&A, sócio do Lefosse. Fomos sócios mais tarde na vida no Lefosse. E a outra advogada, que era muito promissora, que estava nesse lado de M&A, né, na assessoria financeira do banco para fusões e aquisições, era a Leila Mello, que hoje é a vice-presidente jurídica corporativa de recursos humanos acho que a segunda ou terceira pessoa na hierarquia do Itaú Unibanco. Então, assim, de novo, muita sorte, uma escola fantástica. Passei meu 5º ano de faculdade, depois da ruptura com o Arruda Alvim, trabalhando no Itaú Unibanco. Mas também chegou uma hora ali que a repetição, a reorganização do banco, eu era muito feliz pessoalmente, mas eu não via um caminho profissional. Uhum. E tinha também um componente de um dia eu quero voltar para Rio Preto, preciso fazer alguma coisa que me capacite para ser advogado. Seja aplicável em Rio Preto também, né? Exatamente. Bom, aí várias conversas de amigos de faculdade, não sei o que e tal, fiquei sabendo que uma sênior do Tosini estava virando sócia, M&A, projetos de infraestrutura para energia elétrica, gás e petróleo. O Tosini na época tinha uma figura de sócio, então tinha profissionais mais jovens que reportavam por uns sócios que eram os sócios mais antigos, fundadores, ou que tinham mais senioridade na estrutura. E mandei meu currículo de meia página, não tinha muito o que contar no currículo, o negócio, né? Mas ela me chamou para uma conversa. E eu fui, daquelas coisas, eu fui completamente desarmado. Eu não achava que eu tivesse o perfil para ser um advogado de um escritório como o Tosini, né? Essa figura de escritório de mais de 100 advogados. Então, na época, Pinheiro Neto, Tosini, Machado Meyer e talvez o Guilherme Penteado, o Matos Filho, então eu estou falando de um negócio que aconteceu em 2000, o Matos Filho foi fundado, né, em 92, e era um escritório de tributário que estava começando a alçar voos, assim, um negócio, sei lá, acho que entrega a idade. Mas cheguei para a entrevista no Tosini, batemos um papo de amigo, deu match, e ela falou, olha, agora você vai ter que fazer uma prova de inglês. Eu falei, puxa, mas como é que é esse negócio? Ela falou, não, vai tranquilo, vai numa boa, e eu fui numa boa. Era uma prova, era uma redação e sei lá, teste de 50, 60 testes de múltipla escolha aplicados pela Alumni. Sentei para fazer a prova, cara, muito tranquilo, sem nenhuma preparação, gabaritei. Eu gabaritei, acho que foi a maior nota nos exames, nada de especial, mas, né, o que aconteceu? O sócio, que era o sócio sênior da Maria Elisa, da Meg hoje até, né, sócia do conselho, do Tosini e tal, era um advogado que eu tinha ouvido falar de nome, que todo mundo respeitava, tinha um culto à imagem dele, porque diziam que ele fisicamente era muito parecido com o Al Pacino, José Emílio Nunes Pinto. Eu lembro que meu primeiro dia de Tosini foi dia 1º de fevereiro do ano 2000. Eu estava sentado na biblioteca do escritório, ele chegou, bom dia. Bom dia, como vai o senhor? Sabia quem era porque, né, era um cara parecido com o Al Pacino. Fiquei sabendo do resultado da sua prova de inglês. Eu preciso de alguém que fale inglês trabalhando próximo a mim. Tem algumas coisas para te passar. E começamos a trabalhar com Project Finance.
E aí tinha um detalhe interessante que era o seguinte, eu não sabia nada, e o que era a prática? Era uma combinação de direito financeiro, por conta da parte de investimentos que vinham, né, para os projetos, societário, porque você tinha o que era chamado de sponsor do projeto, né, com a sociedade de propósito específico para cada uma das atividades. Naquele momento, no Brasil, a gente estava falando muito de transmissão de energia, desverticalização do setor elétrico brasileiro, geração, distribuição, também transporte de gás, né, e em situações mais remotas, num mercado bem mais específico, prospecção em águas profundas, estava começando a ser quebrado o monopólio da Petrobras. A época das privatizações, né? Exato. Os escritórios, acho que deu um boom muito grande. Telebrás já tinha ido, né? Isso fez os escritórios ganharem muito corpo no final dos anos 90, a gente estava começando o ciclo do setor de energia. Então você tinha que saber o quê? Tinha tudo, muita coisa. Tributário, M&A, societário e regulatório. Eu não sabia nada disso, né? Então eu falei, o que eu faço? Pô, eu vou investir no que ninguém sabe, que era o regulatório. Você tinha um marco legal novo. Falei, vou decorar as resoluções da ANEEL para ter todas de cabeça. E foi ali que eu foquei. Mas eu lembro de uma conversa com o Zé Emílio, né? Em que eu falei, Zé Emílio, o que eu faço? Então, assim, eu estou vendo aqui o pessoal que é formado aqui dentro e tal. Na época, o cara que era meu par, né, era o Rodrigo Vela, também outro advogado júnior no Tosini. Hoje ele tem um escritório que estava o nome dele super bem sucedido. Eu odiava o Rodrigo Vela, porque, embora ele fosse meu amigo, ele tinha resposta para tudo, de societário, né, e eu boiava. Bom, ele falou, cara, você tem a base. O que a gente faz aqui é direito civil, né? O Marçal Justen Filho tinha criado uma tese do direito quase administrativo, porque tinha muita concessão, muita licença, muita autorização. Os amigos falaram, eu vou em outra linha, isso aqui é privado. Tá? E quando não for privado, é uma situação exorbitante que a gente estuda o caso concreto. Foca nisso. Qual a novidade naquele momento também? A gente estava para entrar em vigor o então novo Código Civil, ou Código Civil de 2002. Então, assim, era um momento de muita transformação. Mudou muita coisa, né? E aí teve um acidente de percurso, que foi muito interessante. Então, assim, início de 2001, racionamento. Existia já uma previsão de que ia faltar água nos reservatórios. A matriz energética brasileira era 90% hídrica e continua sendo até hoje. Mas foi uma ruptura muito grande. Tudo que era investimento em Project Finance. O Tosini estava super alavancado com a Enron. Ela gerava um faturamento muito expressivo do escritório. Virou contencioso. E quando virou contencioso, né, o trabalho parou imediatamente. O que eu faço, tal, o pessoal meio chutando lata, tal. Chega o Zé Emílio um dia de manhã, taca a lei de arbitragem em cima da minha mesa. Eu sentava numa baia que era meio que antessala da sala dele. Falou, parabéns, o senhor é o primeiro integrante da equipe de arbitragem de Tosini Freire Teixeira e Silva. Eu sou o outro. eu falei, mas Emílio, arbitragem, o negócio não vai pegar, todo mundo falando aí, mas quem é que vai confiar num tribunal privado, fazendo às vezes do judiciário? Aí ele deu uma risada de cantinho de boca e falou assim, Carlos, é um outro mundo. E o Zé Emílio foi muito inteligente na forma como ele estruturou o time de arbitragem do Tosini. O escritório sempre teve profissionais de contencioso muito qualificados, né? A começar pelo Fernando Serec, que está lá até hoje, é o CEO do escritório. De novo, eu dei uma sorte imensa, porque um dos sócios recém-feitos na área de contencioso do escritório, com 30 e poucos anos, era o Giovanni Torinani, que foi meu professor na faculdade. E na faculdade, quando eu passei a faculdade para a noite, eu fui ser aluno do Renan Lotufo, já falecido. O Giovanni era assistente dele. E o professor Renan, numa certa altura, vendo que o código, depois de 25 anos, né, que o projeto estava solto na Câmara dos Deputados, foi meio que adotado pelo deputado Ricardo Fiuza, falou, vai sair. Ele chegou para a sala um dia e falou assim, para a minha sala, falou, quero fechar um compromisso com vocês. Eu vou ignorar a grade atual, pode sacrificar vocês um pouco no exame de ordem, mas eu acho que para a vida de vocês o importante é entender o novo Código Civil. Porque é outra coisa, é um novo marco, são outras influências. E aí,
de novo, né, você circulando naquele meio, naquele momento, a maior autoridade no que vinha por aí, né, nas influências, nos princípios do Código Civil dentro da PUC, era o professor José Manuel de Arruda Alvim. A aula dele sobre a discussão do projeto de lei, o que influenciou, então, Constituição do México, Código Civil de Quebec, Código Civil Alemão, é absolutamente fantástica, vale muito a pena assistir. E ele dá essa aula até hoje com mais de 80 anos. E aí foi isso, né? Então, como é que o Zé Emílio encaixou um círculo num quadrado ali, né? Então você tinha pessoas super qualificadas, uma cultura multidisciplinar, mas ao mesmo tempo complementar. O Zé Emílio, apesar de ser um cara, né, que trabalhou no Banco Mundial nos anos 70 e 80, formando técnicos do Banco Mundial de países da África e da Ásia recém-saídos de guerras de independência. Apesar de ter sido um advogado do BNDES, um cara muito focado em mercado de capitais, em financiamento de projetos e tal. Ninguém sabia isso, mas ele foi professor, ninguém sabe disso, mas ele foi professor assistente do ministro Barbosa Moreira na Universidade da Guanabara, né, o atual UERJ, foi assistente do Arruda Alvim em processo civil na PUC, então ele é um processualista disfarçado. Também foi revisor do anteprojeto da lei de arbitragem de autoria, né, do Carmona, da Selma Lemes e do Pedro Batista Martins. Então ele tinha muita familiaridade, ele estava muito próximo ao senador Marco Maciel, que patrocinou a lei, ao doutor Petrônio Muniz, de Pernambuco, que foi quem fez toda essa ligação entre o projeto acadêmico e estruturou a equipe de trabalho. A lei demorou muito para ser maturada nas casas legislativas, depois enfrentou toda a discussão de constitucionalidade, então ela ficou, assim como o Código Civil, ela ficou adormecida. Então, cara, 2001, 2002, entre a confirmação da constitucionalidade da lei e a adesão do Brasil à Convenção de Nova York, assim, foi um momento de ebulição. E o Zé Emílio tomou uma postura super democrática no Tosini de falar, olha, todos os sócios do contencioso vão fazer arbitragem. Mas eu peguei esse menino aqui e eu estava numa fase muito engraçada no Tosini, um negócio que a Meg me falava muito. Ela falava assim, olha, você quer ter futuro aqui, você tem que ser um bom advogado. Não interessa no quê. Os caras têm que confiar em você. Eu virei o advogado pessoal do Silas Tosini, do Zé Emílio, do Zé Luiz Salles Freire e do próprio Zé Emílio. Então, assim, fazia inventário da sogra falecida, briga de vizinho da tia muito querida, rolo de aluguel do primo, que não sei o que e tal. Assim, eu era meio que criminalista e estava em todas. E, cara, você tá com 24, 25 anos, você faz tudo, né? Assim, morava em república, vivia de jantar lasanha da Sadia no micro-ondas. Então, cara, você ia pra reunião para aproveitar o buffet que ficava depois. Pão de queijo maravilhoso, essas coisas. Banquete. Open bar de Nespresso, hoje em dia, né? Open bar de Nespresso, né? Mas tinha o café Teve uma vez que eu estava varando à noite com um cliente que era um parente do Fernando Serec, um rolo de distribuição de chocolate da Barrica Libô e tal. E o Fernando falou assim, já que você está voltando para o contencioso, pega esse caso aqui para melhorar sua mão, né, de coisa. Uma roubada, sem tamanho. E estava lá no turno da madrugada, o cara abrindo o coração para mim e tal, passou o último carrinho. Né? Na época ainda existia isso, né, você ter um serviço de catering no escritório e tal. E o garçom me perguntou, falou, cara, o que você quer? Eu falei, cara, eu quero um whisky. O cara falou, perfeitamente, trouxe um whisky 21 anos do Silas. Eu olhei pro cara, o cara olhou para mim e eu falei, matamos. Eu e o cliente, assim, saímos do Tosini 8 da manhã, maluco, mas era a vida que você levava, você morava no escritório. Bom, parênteses à parte, a arbitragem decolou, pegou fogo, acho que criou-se muita credibilidade no Instituto, muito rápido. Acho que até para a gente direcionar um pouquinho o que eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, ouvindo, né? Porque o nosso público estudante de direito e tá, puta, que área eu sigo e tal. Umas coisas que você falou que é muito legal, que a gente tem ouvido e visto muito aqui, é que, por exemplo, sócio de, sei lá, proteção de dados. O cara começou com penal. Sócio de arbitragem. O cara começou com civil, foi para Project Finance, tentou M&A e acabou em arbitragem.
Então é muito legal você ver que você não precisa necessariamente ter o seu primeiro emprego que vai ser o seu último, né? Você vai... Muitas coisas vão acontecer como aconteceram com você, e eu acho que essa dica é muito boa, né? Seja o melhor advogado que você pode ser, independente da área, porque as coisas vão acontecer naturalmente. Mas agora falando de arbitragem, né? Acho que eu, pelo menos, até outro dia não, até eu entrar em escritório e ter mais proximidade com essa área, eu não sabia o que era, como funcionava, qual que era a diferença de você ir para a arbitragem ou ir para o judiciário normal. Você consegue traçar o que é arbitragem para a gente, como funciona na prática e qual que é a diferença de você ter um caso que vai para a arbitragem ou que vai para a justiça comum? Claro. Primeira coisa, você só pode lidar em arbitragem com questões de direito material disponível. Como é que eu traduzo isso? Tudo que der para fazer um acordo, né? Eu lembro lá atrás, tinha uma discussão super interessante, bem acadêmica, que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, da São Francisco, né, excelente professor de direito civil, falava dano moral não pode ser discutido em arbitragem. Né? Por quê? Porque a origem do dano moral é do direito penal, então se o direito penal é um direito indisponível, né? É um direito da personalidade e você não pode discutir. Eu cheguei no escritório onde eu disse, Emílio, porra, dano moral não pode, desculpa o palavrão, acho que depois vocês cortam, né? Dano moral não pode ir para arbitragem? Ele falou, de onde você ouviu isso? Eu fiz uma palestra ontem na Sanfran com o professor Junqueira. Ele falou, você já fez JEC? Eu falei, já. Você já fez acordo? Um pedido de dano moral, que você perde o avião? Já. Se dá para fazer acordo, dá para ir para arbitragem. É disponível. Eu falei, faz sentido. Você quer ligar para ele ou eu ligo? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o outro ponto, do ponto de vista objetivo, a arbitragem tem uma função jurisdicional, então é a atividade exercida em âmbito privado, mas que por força de lei ela é delegada do poder de império da jurisdição do Estado. Tem um aspecto contratual, você tem que combinar que você vai para a arbitragem, você não pode forçar ninguém a ir para a arbitragem contra a vontade, por isso a necessidade da cláusula compromissória numa relação contratual prévia ou de um compromisso arbitral, se a gente tem uma relação mais informal, né, ou numa relação contratual que não tenha previsão de arbitragem e a hora que surge um conflito a gente fala, olha, vamos resolver numa esfera privada. E aí tem uma terceira vertente que vem muito de quem defende a Convenção de Nova York e o aspecto universal da arbitragem, que é a autonomia do tribunal arbitral em relação, esse é um ponto mais polêmico, a jurisdição em que ele está inserida. E esse é um ponto polêmico que poderia assim, render um curso inteiro para discutir delocalização, a influência da sede, a submissão do tribunal, se existe arbitragem doméstica versus internacional, se a lei de arbitragem em um determinado país é monista e adere à Convenção de Nova York, passa a ser uniforme para os 190 países que assinam essa Convenção das Nações Unidas de 58, que reconhece, né, a força executiva e vinculante de sentenças arbitrais estrangeiras ou proferidas em outra jurisdição, ou não. Cada jurisdição tem o seu sistema doméstico e você tem que tratar de forma diferenciada os dois institutos, a arbitragem quando é transnacional ou internacional e a arbitragem doméstica. Esses assuntos são os grandes, talvez a gente possa até dizer que são os grandes dogmas da arbitragem, né? E você vai transitar por essas discussões em algum momento da vida. Seja quando você vai para a arbitragem, ou se prepara para ir, e talvez você precise do suporte do Estado para preencher os limites da cláusula, seja no curso da arbitragem, por embora todas as leis modernas sobre o Instituto digam que o tribunal tem a sua jurisdição, você resolve lá primeiro, né, no tempo processual adequado, e depois você traz, né, toca o solo da jurisdição onde você vai fazer aquela sentença arbitral valer. E aí nesse último ponto, que é sempre o ponto mais polêmico da arbitragem, você tem a questão do questionamento, né, ou da anulação, ou da declaração de nulidade da sentença arbitral por N motivos. Então, agora, o propósito, né, sempre foi, ao levar a questão para a arbitragem, de focar no que é direito material e deixar de lado o processo como fim em si mesmo. Sim. E por isso, eu acho que o momento histórico em que a lei de arbitragem entrou em vigor no Brasil foi muito importante. Por quê? Como você disse, a gente vivia ali
um segundo estágio das privatizações, que depois de você, né, abrir o país para a iniciativa privada e para o investimento direto, estrangeiro, você tinha toda uma reorganização societária acontecendo, né? Um boom que a gente experimentou no mercado de capitais brasileiro até 2008, até o Credit Crunch, então foram 6, 7 anos aí. Aí volta a história do Matos Filho, o Quiroga conta uma história muito interessante, que o primeiro IPO que ele e o Sérgio Spinelli fizeram, que à época era sócio do Matos Filho, o cliente falou, pessoal, eu só tenho $7.000 para pagar nesse IPO. Ele falou, perfeitamente, exatamente quanto a gente cobra para fazer IPO. E o Matos Filho virou um serious contender, e talvez hoje a maior referência de escritório full service brasileiro nesse período, né? Souberam criar uma prática de mercado de capitais e depois de M&A em cima, e depois as outras áreas foram, né, se desenvolvendo em cima dessa oportunidade que foi a abertura do mercado brasileiro. E aí a arbitragem acho que teve seu momento de glória na sequência e reforçado nessa crise no Brasil, nessa crise do setor de mercado de capitais. Por quê? Porque o investidor estrangeiro, em geral, tem receio Com certeza. de paroquialidades dos países receptores de investimento. E naquele momento tem histórico... desenvolvimento, né? Então, e a gente estava ali numa vala comum, né, de todos os países do mundo que recebiam investimento muito, né, muito inbound, muito pouco outbound. Hoje ainda é um pouco assim, mas está mais equilibrado. Então, acho que foi aí que a arbitragem decolou. Acho que em relação ao perfil das pessoas que começaram a prática versus o que a gente vê hoje, acho que houve uma mudança grande também, né? Eu assisti lá o podcast do Pedro Martini, achei muito interessante. Dá para dizer que nós somos de gerações diferentes, eu sou mais velho que ele, mas como, né, a gente passa por acho que várias semelhanças, aí, várias similitudes, né? E acho que um ponto que me chamou a atenção e que manifestou a minha admiração pela arbitragem de largada foi a generosidade das pessoas, né? Que eu mencionei aqui o Zé Emílio, o Giovanni, o Fernando, né? Na estrutura interna que a gente tinha ali no Tosini, mas, cara, era um ambiente no começo e continua até hoje, a gente luta para que seja muito assim, muito bacana. Então, assim, quando os congressos começaram, quando os casos começaram, poxa, eu me lembro de inúmeras conversas, por exemplo, com o professor Luiz Olavo Batista, né? Então, esse debate do é contencioso ou é arbitragem, que para mim, honestamente, é um debate entre bolacha e biscoito, o professor Luiz Olavo tinha uma opinião. Ele falou assim, olha, o LO, falando do escritório dele, e na época ele era presidente da Corte de Apelação da Organização Mundial do Comércio, é um escritório de M&A. E o meu time de arbitragem eu construí a partir do M&A, porque na minha visão o advogado de M&A tem a sofisticação necessária para fazer arbitragem, o advogado de contencioso é muito combativo. O professor Magalhães era um cara de direito internacional, né? O Carmona, um processualista que, além de ser o autor da primeira versão da lei de arbitragem, trabalhou na revisão e foi um cara-chave no anteprojeto de lei que virou o Código de Processo Civil de 2015, que é muito influenciado quando você fala de negócio jurídico processual, meios de prova, pela arbitragem, pela flexibilidade que a arbitragem proporciona. Sim. Né? E no ambiente ali, todos esses professores extremamente acessíveis, né? Abertos à conversa. Aí você tem uma outra geração, que é uma geração um pouquinho anterior à minha, que é dos caras que fundaram o SEBAR. Então, 3 alunos, na origem ali, na essência, 3 alunos do professor Felipe Fouchard, né? Uma escola bem de Paris de arbitragem, o Eduardo Damião Gonçalves, o João Boscoli e o Clávio Valença, que trouxeram esses caras trouxeram os rockstars de arbitragem do mundo para o Brasil, né, em 2002, 2003 e tal, e começaram a arrastar multidões para os congressos. O próprio professor Felipe Fouchard, ele tem uma história, né, uma história de uma tragédia de vida, né, muito triste, e ele faleceu em 2003 num voo de Paris
ao Egito, ele ia passar uma temporada de férias com a família toda em Sharm el-Sheikh, e o avião explodiu no ar, um ataque terrorista. Nossa. E o último legado do professor Felipe Fuchar, a última vez que ele falou em público, foi num congresso CEBAR, no Rio de Janeiro. Eu posso contar essa história hoje que eu estava na plateia, né? Assim como estava o Emmanuel Gaillard, que faleceu recentemente, todos pessoas que doaram muito para a arbitragem brasileira ser o que é hoje. Uhum. E aí acho que veio minha geração, né? Então depois que, né, tomei gosto pela coisa, que vi que a arbitragem seria o meu full-time job, fui fazer LLM na Queen Mary, na Universidade de Londres. Era uma das poucas à época, né, em 2006, eu apliquei em 2005, que tinha um curso separado de arbitragem dentro do Centro de Estudos Roy Good. Então, assim, era um grupo de estudos de direito comercial comparado, com um foco muito grande no desenvolvimento da arbitragem internacional. Uhum. E naquele momento, a Queen Mary vivia a febre de ter ganhado, então eu comecei em 2006, a febre de ter ganhado o Monte de Viena de 2005. Então as aulas teóricas do LLM eram sempre dadas à noite. Mas para mim, o grande diferencial foram os seminários que eram dados durante o dia, em que os caras estavam absolutamente fissurados por know-how, por prática. Estudar casos, dar aos alunos envergadura para um debate, para um confronto, para um ambiente de audiência, treinamento em cross-examination, que a gente traduz como contra-interrogatório, né? A arbitragem internacional, a figura mais comum, a prova testemunhal, ela tem um pezinho acima da prova documental, por exemplo. Legal. Mas para ser uma prova testemunhal robusta, como é que você trabalha ela? A testemunha que você traz para o seu caso, quando você apresenta peças escritas, essa é uma diferença grande do contencioso judicial, ela produz um affidavit, ela produz um witness statement, ela escreve, né, o que ela conhece sobre fatos do caso, né? E depois ela é confrontada pelo advogado da parte contrária em relação aos limites dos fatos que ela descreve. Então, assim, dá um exemplo aqui do cotidiano, do que a gente está vivendo, um enorme desserviço para a técnica de interrogatório, para a técnica de entrevista, para a técnica de tomada de depoimento, é a CPI da pandemia que a gente está assistindo. Eu tenho assistido, eu fico ali com a tela no canto, assim, olhando o que está acontecendo, preocupado com o país, também trabalho em compliance anticorrupção, mas, cara, tudo errado. Perguntar sobre mensagens trocadas entre terceiros que a suposta testemunha ali não participou. É hearsay, é ouvir dizer, não tem valor probatório. Perguntar, eu cometi esse erro no começo da carreira, eu perguntei para uma testemunha qual era o sentimento dela. E o professor Hermes Marcelo Huck, outro cara fantástico ali, dos precursores da arbitragem, estava no tribunal arbitral. Ele virou para mim e falou: Carlos, você só pode estar de sacanagem. Por que você acha? Eu quero saber quais são os sentimentos desse sujeito. Eu falei: olha, você tem razão. Ele falou: pergunte sobre fatos. Eu falei: perfeitamente, vou reformular, professor. E a gente estava aprendendo o que fazer ali. E esses puxões de orelha, em público, às vezes, são, cara, super educacionais. Não que eu faça, mas me ajudaram a nunca mais repetir o erro. E isso acontece ali na CPI. Então, assim, é um negócio muito mais focado. E a hora que você faz focado, que você produz a prova, que você... Uma outra técnica que era novidade quando eu voltei do LLM, né, que voltei no período trabalhando em escritório internacional. Levar para a audiência o core bundle, né? Eu tinha um chefe no escritório que eu fui trabalhar à época, logo que eu voltei, que eu falei: olha, técnica aqui, para esse caso, era uma arbitragem internacional, o negócio é para você, né, surpreender o árbitro que é estrangeiro e que está inserido nesse círculo internacional, vamos com o core bundle. E aí eu vou preparar aqui a lista de perguntas para a gente fazer, sempre em cima de uma troca de mensagens, de uma cláusula de contrato, do depoimento que por escrito que a testemunha deu. Ele falou: cara, sensacional, só um ponto, eu me recuso a chegar numa audiência chamando uma caderneta de documentos de core bundle. Então você coloca na capa aí, caderneta de documentos. Por que você tinha uma capa, né? Eu tinha uma encadernação? Porque na hora de conduzir esse interrogatório, a gente traduz como interrogatório aqui, embora não seja a expressão correta, você está com a sua caderneta aqui
O tribunal, cada integrante do tribunal arbitral tem uma, a parte contrária, por uma questão de devido processo legal, tem outra, e a testemunha também tem ali o livrinho dela, todo mundo lendo o mesmo livro. Nesse ponto, a testemunha, por mais que esteja sob juramento, também um tema, né, das últimas 24 horas, ela pode mentir o quanto ela quiser. Porque o exercício ali, primeiro, você lê o caso aos seus olhos para o tribunal arbitral ouvir. Segundo, se o cara mentir, né, tentar fazer a bala fazer curva, como fazer aquele criminalista de Rio Preto, o tribunal está assistindo e o convencimento está formado. Sim. Então, desde da época de Queen Mary, né, e depois trabalhando no escritório que eu trabalhei, que me deu a possibilidade de trabalhar em casos de arbitragem de investimento, podemos falar um pouquinho desse escritório depois, até hoje, sempre que um caso novo chega para mim, né, seja um walk-in client, o cara nunca foi cliente do escritório, o cara me liga, fala, olha, eu fiz essa operação, tenho esse contrato e está indo para a arbitragem. Seja um caso que a gente pega no Demarest, por ser um escritório full service, que começa no M&A ou começa no contrato de infraestrutura, no contrato de construção, e você passa por uma gestão de crise até chegar numa arbitragem, a primeira vez que eu sento com o cliente, e eu acho que esse é o meu papel, eu tenho lá sócios super competentes que são advogados transacionais, eu sou o cara de contencioso, eu tenho que pensar o pior. Eu penso na audiência. E eu acho que a audiência arbitral, a oralidade que é emprestada à arbitragem, esse contato intenso e próximo que você tem com o seu ex-adverso e com o tribunal arbitral é o maior teste de honestidade profissional que pode existir. É a parte da arbitragem. A arbitragem é um esporte coletivo, você não tem como fazer sucesso em arbitragem se você não tiver, não investir e não souber ser parte de uma equipe ultra qualificada, mas como lead counsel, e é a posição que eu ocupo hoje, em 90% dos casos que eu atuo, é personalíssimo, né? É você que está ali na reta, e nesse mundo de pandemia, com audiências virtuais, mais ainda, porque ninguém, né, o bilhetinho vem por WhatsApp, e é difícil administrar todos os devices ao mesmo tempo. Cara, muito legal. Eu acho que quando você falava do dia a dia da arbitragem, eu fiquei imaginando as séries que eu vejo, né? Cross-examination, a testemunha ali, daí o cara introduz um documento e outra parte fala, putz, isso aqui não estava no que eu recebi. É muito legal você ver que a teoria, no caso dos filmes que a gente vê que inspiram a gente a se tornar advogado, tem sim uma base, né? Não é só aquela coisa do Suits, que é uma coisa totalmente absurda, que não existe, mas existe essa parte mais romântica do direito até, né? Que é o que a galera se empolga e toma a decisão de fazer direito às vezes. Ninguém quer fazer direito, assim, no começo de carreira, tá? Para ficar 50 horas no escritório escrevendo documento. Você quer participar da ação, de não sei o que, é muito legal. Bom, eu queria ficar falando o dia inteiro, mas como a gente sabe, a gente tem que manter o nosso limite ali, senão ninguém assiste, porque a galera mais nova é difícil manter a atenção. Eu estou incluído nisso. Uma coisa muito legal que eu pergunto para algumas pessoas, no seu caso, acho que essa pergunta cai bem, e vou te pegar de surpresa, tá? Que conselho você dá para quem está começando agora? Tipo, a pessoa quer se desenvolver, quer virar sócio de uma história legal, quer montar o seu próprio escritório, quer seguir qualquer carreira, mas quer ter uma carreira legal, de impacto, de cargo de liderança. Que conselho você daria para essas pessoas, tanto da parte de estudo quanto da parte comportamental, que você, se você tivesse ouvido, teria te ajudado mais, ou teria cortado alguns steps, teve que aprender tomando bronca, por exemplo, que faz parte do aprendizado. Eu já me desenvolvi muito quando eu errei, né? Faz parte errar. Mas o que você acha que você falaria assim para quem está ouvindo a gente, está na faculdade ou está entrando na faculdade, quer se destacar nesse mercado jurídico? Eu faço parte de uma geração. Primeira coisa, estou muito, muito, muito feliz onde eu estou hoje, realizado. Lógico, tem gente que tem muito mais sucesso acadêmico que eu, tem gente que ganha muito mais dinheiro advogando do que eu, tem gente que é muito mais famoso do que eu sou. Fui até surpreendido com o convite para vir aqui falar da minha carreira, que eu agradeço de novo, agradeço muito. Mas acho que esse é o primeiro exercício, acho que você tem que estar muito bem com você. Tá? Numa cultura de meritocracia pura e de meritocracia agressiva, numa cultura que cultuava você estar sempre overworked e understaffed,
E muita gente, eu vi um post desses de Instagram, uns memes lá, né? De parar de usar o seu burnout na sua manga, como se fosse um post em inglês, né? Como se fosse um badge of honor. Sim, e eu concordo sim. muito com isso. Não precisa ser assim. Então, romantizaram, né? Você, enfim, ficar dias e noites no escritório. romantizaram a estupidez, na minha opinião. E você, cara, você não percebe, né? E eu acho, assim, eu vejo, olhando em volta, tanta gente que ou não teve a oportunidade de, não teve a oportunidade de ter uma vida pessoal porque teve que se prender num estereótipo. A discussão de diversidade, assim, muita gente teve que para poder atender o perfil do que era ser sócio de um grande escritório, aqui ou fora, teve que se esconder, né? Então, essa brincadeira de... Tem gente que fala que inclusão é muito chato e tal. Cara, para quem estava no receiving end de ter que fingir ser outra pessoa, é muito grave, é muito sério e tem que ser olhado. Então, assim, olhando em retrospectiva, e não tinha como saber antes, eu nunca imaginei que eu ocupasse a posição que eu ocupo hoje, num escritório de ponta, mas principalmente no escritório tem um ambiente absolutamente sensacional, em que eu tenho a mais profunda admiração pelos meus sócios, principalmente pelos caras que estão do meu lado ali no grupo de contencioso, de arbitragem, em momentos diferentes da carreira. Então, acho que tem ali, cara, o Luiz Fernando Santana, que é um unsung hero de um Demarest que teve que se reinventar 20 anos atrás e que serviu de alicerce para caras como o Celso Xavier, o Marcelo Inglês, que hoje é diretor executivo do escritório, foi uma carreira embora ainda tenha muito sucesso em arbitragem, hoje o grande líder do escritório como um todo. O Rafael Galhardi, que é um advogado de direito civil espetacular, a Camila Biral, meus sócios da área. Eu, quando olho para a minha carreira e a paz de espírito que eu tenho hoje, ainda e muito trabalhando em alta performance, eu acho que dá para sofrer menos. Então, eu acho que a gente tem que saber que a carreira de advogado tem que entender isso na largada. É uma carreira longa, ela só acaba o dia que você morre, não existe advogado aposentado, você sempre vai ser advogado. Mesmo que você pare de pagar o OAB, você vai continuar sendo advogado. Então, pace yourself, entendeu? Acho que tem que ter curiosidade de enfrentar outros desafios. Eu falei muito ao longo dessa conversa, falei muito de quem me antecedeu e quem foi generoso comigo. Eu, ao longo do tempo, procurei ser e procurei formar um monte de gente. Recentemente eu passei por uma experiência de certa forma nova. Tinha uma advogada que trabalhava comigo há 10 anos e a gente trabalhou junto no Veirano, no Lefosse e agora fomos juntos para o Demarest, ela mais um time. Eu assinei as cartas de recomendação dela para Stanford. Depois, quando ela fez o teste para trabalhar no Cleary com vocês, eu liguei para os sócios do Cleary para fazer lobby, falar, olha, está aqui para ser partner material e vai aproximar nossas relações, tal, como muita gente fez comigo, né? E como eu já fiz com vários outros. E um dia ela chegou para mim, no meio da pandemia, me ligou e falou assim, olha, Carlos, é o seguinte, cansei, eu quero ter identidade própria, a gente trabalha junto há 10 anos, eu acho que se eu continuar aqui, eu nunca vou saber como é que eu me sairia sendo mais independente. Então, estou indo para o teu concorrente, um dos seus principais concorrentes. Você fala, assim, depois de alguns dias de emputecimento, aqueles 5 estágios de luto que você convive, você está certo. Acho que não existe atestado maior de honestidade profissional do que você sentir que se falta alguma coisa, procurar o seu espaço. Acho que conversar muito, saber se abrir, saber escolher as brigas, entender que você está num ambiente de pessoas, que tem dia que o cara que é o teu sócio, teu parceiro, que te entende 90% do tempo, não está afim, ou está afim de brigar. É um casamento. São pessoas, né? Acho que esse é o caminho. E saber que o emocional conta muito, né? Então, além de ser bom, além de estar preparado, além de ter um puta alicerce acadêmico, saber como empregar isso. E a arbitragem tem muito também
e você vai se educando no controle da beligerância. Tem hora que você tem que dar um jab de esquerda ou um cruzado de direita, mas no geral, a conduta respeitosa, a conduta cordial, a conduta propositiva é o que conta ponto com o tribunal arbitral. As pessoas têm que primeiro gostar de você para depois concordar com você. Não adianta querer atropelar. Cara, acho que foi muito legal essa dica para quem está ouvindo a gente, né? Acho que vai de contramão de uma cultura que a gente tinha aqui. Para ser um bom profissional, você tem que varar a noite, estudar e trabalhar até as 3 da manhã. Eu acho que mudou muito e faz bem ouvir isso agora de quem está no topo, né? Porque daí a galera que está entrando consegue entrar com um ritmo mais realista do que é saudável, né? Também a gente romantizou o que não era certo. Então, muito legal ouvir isso e passar essa mensagem. Todo mundo está começando agora que está tudo bem você ter seu tempo para se desenvolver, aprender e achar o que você gosta, né? E o local que você gosta, muito importante. Bom, mas Carlos, brigadão por ter topado o nosso convite, ter vindo aqui até hoje, ter vindo até aqui hoje. A gente ficou muito feliz com a sua participação e com o papo, né? Foi muito legal saber mais sobre arbitragem, sobre sua carreira. E como eu falei, ouvir essas dicas que vão de contramão com toda uma cultura que a gente teve aí ao longo do tempo do que é ser bem-sucedido é muito legal. As portas estão abertas aqui, a gente vai fazer outras atividades juntos, como você falou. E quem quiser saber um pouquinho mais do Carlos, tal, o cara responde o LinkedIn toda hora, então só entrar em contato com ele. Mandem currículos. Mandem currículos, pode mandar, que ele é super gente boa nesse aspecto, super aberto. Muito obrigado e sempre quiser voltar, as portas estão abertas. Prazer foi meu, agradeço muito o convite, estou à disposição. Demarest também está de portas abertas para o Constituição na Escola, para o Civics e para você, Felipe. Prazer enorme. É isso, obrigado, gente, até a próxima.